Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fé e Família. Eu sou a Prisca Mendonça. Eu sou Luiz Mendonça. Você está nesse podcast onde você aprende teologia aplicada para as questões da vida prática. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante e polêmico. Sua mãe não é mais importante que o seu cônjuge. Ixi. E meu bem, tema polêmico aqui, hein? Polêmico. Porque veja, uma sogra intrometida, exigente e controladora, mesmo quando a filha já está fora do seu lar, ela pode ser chamada de intrigante. E esse termo intrigante nós encontramos em 1 Timóteo 5,13. Intrigante. O significado dessa palavra, traduzida do grego, ele é autonomeado, superintendente, é alguém que superintende nos assuntos alheios. Oh. E como é frustrante, não é? Para você, como é frustrante. E como é que nós podemos lidar com isso, meu amor? Desafiador, né? Acho que a gente pode trabalhar em duas perspectivas, porque talvez você seja a nora, ou talvez você seja a sogra, nesse caso. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada. Luiz vai puxar para os homens, eu vou puxar para as mulheres. Mas eu acho que um dos grandes desafios que a gente vê é que quando o filho ou a filha sai de casa, ela se casa, ela está agora num novo sistema, numa nova realidade, mas muitas mães, elas não conseguem lidar muito bem com essa mudança e elas continuam tentando ser parte da vida dos filhos da mesma forma que antes. Então, ter voz de decisão, impor algumas coisas, às vezes usando de chantagem emocional para conseguir aquilo que elas querem. E então, desrespeitando o espaço, né, que o filho, que a filha tem nesse novo momento, nessa nova realidade familiar. Então, eu acho que, primeiramente, é uma questão do coração. Por que essa mãe, né, ela não está conseguindo se colocar no seu lugar nesse novo momento, nessa nova estação? Então, a gente precisa ver as questões do coração e entender. E a gente olhar para bons exemplos bíblicos, né? De mulheres que foram boas sogras, sogras que se entenderam bem com a sua nora, e trazer para nós. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é que, assim, já existe uma cultura de que sogra e nora não se dão, né? De que a sogra é uma pessoa chata, é uma pessoa ruim. Então, assim, ninguém quer ser sogra na vida. Estranho até para cristãos, não é? Para cristãos. Você vai Uhum. vendo essa cultura que nós pegamos da sociedade, Sim. pegamos de uma cosmovisão secular e nós vamos vendo, tipo, fazendo essa barreira. Sim. As pessoas já entram fazendo essa barreira. Exatamente. Mas perceba e como... piadinhas, né? Às vezes, naquela piada de sogra. Que assim, todo mundo dá risada, socialmente aceito. Mas que já gera um estereótipo da sogra como uma pessoa ruim. E a gente se coloca nesse lugar. Não, sogra é chata mesmo e tudo mais. Você sabia que na cultura africana, a sogra não se pode fazer piada? Em algumas culturas, pelo menos aqui eu conheço de Angola, a sogra, ela ocupa o papel de mãe. Tanto é que quando eu me caso, a minha mãe ela passa a defender mais minha esposa do que a mim. Sim. Porque se a minha esposa for contar de alguma coisa que eu esteja cometendo, é quase que uma vergonha da família. Se for vergonhosa, é quase que uma vergonha para a família. Claro que isso não em todas as famílias angolanas, mas por uma questão cultural, a sogra sempre ocupa o espaço de mãe. Sim. A sogra é mãe. Mas você vai percebendo que algumas, tanto filhos quanto mães que se tornam sogras, elas passam a entender mal o seu papel. Sim. Porque parece que a expressão de deixar pai e mãe, ela não é compreendida. Veja, o deixar pai e mãe, ela não é só físico, Sim. ela é geográfico e também é realinhar das oportunidades, né? do emocional, deixar físico e emocional. Sim. Você vai perceber, você é chamado a honrar teu pai e tua mãe Com sempre, certeza. mas tua mãe não é o mais importante que o teu Sim. cônjuge. Sim. A Porque opinião. sim, a opinião, você vai percebendo que algumas pessoas se casaram, mas elas vão pedir opinião para uma decisão da família para os pais. A pessoa se casou, mas se o pai disser de alguma coisa que ela concordou com a esposa, a voz do pai se torna mais importante ou a voz da mãe se torna mais importante. Sim. E como isso se torna intrigante?
Sim. E muitas vezes, né, há uma discussão entre o casal em casa, mas você leva pra fora. Você vai conversar com a sua mãe. Ai, mãe, tá acontecendo isso, ela tá fazendo isso. Isso é muito ruim. Primeiro, porque você tá desonrando o seu cônjuge diante da sua família. E você, enquanto esposa, você deve honrar o seu esposo, né? Uhum. E uma coisa que a gente fala muito em casa, assim, a gente pode estar errado lá fora, mas a gente nunca vai desonrar um ao outro na frente das pessoas. Nós vamos resolver as nossas questões dentro de casa, né? Entre nós, entre quatro paredes. E muitas vezes eu vejo que muitas mulheres falham nisso, porque elas querem levar para a mãe, chorar para a mãe. Ah, mas minha mãe é minha melhor amiga. Então, não, você tem que zelar pela relação do seu cônjuge com a sua mãe, com os seus pais, né? E aí o que acontece? Aí depois vocês se resolvem, se reconciliam, mas a figura do seu cônjuge já ficou maculada. Aí você não entende por quê. Ou o seu cônjuge não gosta da sua mãe, ou seus pais não gostam do seu cônjuge, porque você está alimentando isso. Então, nós já vimos, às vezes, situações de que, às vezes até escondido, né? A filha vai lá e conta coisas que não deveria contar para os pais. Ou, às vezes, o casal tá passando por alguma situação difícil e ou financeira, às vezes pedir dinheiro escondido, ou de contar, ou às vezes até não abrir tanto, mas aí o pai, como quem não quer nada, ó, tô deixando um dinheirinho aqui pra você, ou a mãe, ai, tô deixando uma coisinha aqui pra você, vai, mas como? Por quê? Porque levou. Então, assim, a forma como o seu cônjuge vai ser visto pela sua família vai depender muito da forma como você o apresenta. Né? Então, esse cuidado é muito importante. Isso que o Luiz falou, a gente precisa honrar os nossos pais sempre. Mas quando a gente casa, a gente realmente está deixando pai e mãe. E em que sentido? Não somente sair da casa, mas é um novo vínculo, né? É uma nova relação, não é mais a mesma relação de antes. É uma relação muito mais madura. Agora, a sua família nuclear é o seu esposo. É ele que você deve, acima de tudo, né? Nós temos Deus, você tem o seu cônjuge, em termos de hierarquia. Depois dos seus pais, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Quando a gente não entende isso, a tendência é a gente substituir os papéis. Mas, Pri, você vai percebendo também que algumas pessoas, mesmo depois de se casarem, elas são mais submissas aos seus pais, às mulheres, do que aos seus maridos. Sim, E maridos, elas ouvem mais seus pais do que a sua esposa. sim. Então perceba, aqui nós somos chamados a compreender que honra pai e mãe, sim, isso é algo até a morte, mas cada um no seu lugar, Sim, cada um no seu lugar. E quem deve fazer isso, quem deve estabelecer isso? É o homem. sim. Se, por exemplo, a minha mãe está desrespeitando a minha esposa, quem deve falar não é a minha esposa. Como forma de honrar ela, eu preciso falar à minha mãe que essa é a minha esposa. Claro que eu vou falar com respeito, com educação, mas de uma forma a não se desrespeitar. E até porque, para cristãos, isso já é algo anormal. Sim, Não é algo que poderia existir. E caso esteja existindo, é necessário que o homem tome posicionamento. Só que muitas das vezes os homens são omissos. sim. Eles Demais. veem a esposa sendo destratada pela família e ele está ali às vezes ainda sorrindo. E você se pergunta que tipo de homem é esse? Ainda é Que um menino, né? ainda é um menino. Filhinho da mamãe. Ainda é o que o reverendo Renato Vargens trata no livro dele sobre masculinidade em crise. Ele chama esses homens de homeninos. Homens ninos. Ou seja, é um homenzão que se casou, mas continua agindo como uma criança. Sim, Você, naquele dia que você, no casamento, você jurou fidelidade a Deus, você jurou proteger a tua esposa. Você não jura proteger a tua mãe naquele dia, você jura proteger a tua esposa. E esse juramento não é primeiramente diante das pessoas que estão lá, é diante de Deus. sim. Então, é cuidar dela. E o cuidar dela pressupõe também fazer isso em meio a tantos ataques de qualquer membro da família. Sim. Eu acho que muitos homens, eles querem, de alguma forma, é como se eles quisessem ser casados com duas mulheres. Ele é casado com a esposa e meio que casado com a mãe, ou seja, ele quer ainda manter a mãe ali naquela relação de dependência, aquela relação, sabe, primeira que foi ao longo da vida. A gente sabe que geralmente os meninos, eles tendem a ser mais apegados com a mãe, só que é muito importante estabelecer esse limite, essa linha divisória de, ó, a partir de agora
ela é a mulher da minha vida, a primeira mulher da minha vida. Eu amo você, mãe. A senhora é muito importante na minha vida, a senhora é fundamental na minha vida, mas a minha prioridade agora, a partir de hoje, é a minha esposa. Com todo amor, com todo carinho, né? Então, é muito importante. E eu vejo isso mesmo, né? Acompanhando mulheres, a gente vê que muitas vezes essa dificuldade, a tensão que existe às vezes entre a sogra e a nora, também se dá porque o filho não se coloca, não se posiciona no seu papel de mãe, é a minha esposa? Não, mãe, ela que decide. Só que também acontece no lado da mulher, né? Sim. A mãe, a sogra, fala do esposo, Uhum. distrata o esposo e a menina fica lá calada, Sim. sem conversar com a própria mãe. Mãe, Uhum. esse é meu esposo. Sim. Porque dignidade é uma coisa que não tem preço. Sim. E como a Pri disse, a forma como você trata o teu esposo, em meio a tanta gente, em meio às outras pessoas, isso dita muito como é que vocês lidam em casa. Tem esposos, por exemplo, tem casados melhor, que ninguém protege um ao outro. Sim. A mulher não cuida da honra do marido e o Uhum. marido não cuida da honra da esposa. Sim. É cada um por si, Deus para todos. Uhum. E perceba como isso macula a imagem desse casal, Sim. tanto para as famílias e tanto para a sociedade como um todo. Uhum. E até já disseste, e muito bem, de quando, muitas das vezes, as esposas vão contar para suas mães como pessoas mais próximas ou Sim. como melhor amiga. Sim. Não é possível que uma pessoa que se casou, os problemas da família, ela não tem a capacidade de resolver e começa a ir contar para sua mãe. Essa é uma menina que se casou. Sim. E se for com um homem, também é um menino que se casou. Uhum. Porque precisa aprender a resolver os problemas, porque essa procura, esse subterfúgio de ir contar para a mãe, é de quem ainda não cresceu de resolver os problemas. É imaturidade. Uhum. Então percebe como a nossa imaturidade, e eu falo aqui para os homens, como a nossa imaturidade, ela está demonstrando em certo sentido que nós não temos capacidade de proteger as pessoas que juramos proteger as nossas esposas. Sim, sim. E aí isso acaba gerando uma confusão e um desgaste, né? E muitas vezes, e assim, a verdade é que quanto mais você trouxer outras pessoas para dentro do seu casamento, no sentido de sua mãe, isso vai gerar também, porque não tem como, você fala assim, ah, mãe, eu dependo da senhora para isso. Claro que uma vez que você tá dando a ela esse poder, né, e você tá gerando essa dependência, ela vai querer interferir de alguma forma, né? Então, por exemplo, eu sei que esse é um assunto delicado, inclusive, né, porque cada família tem uma realidade, mas às vezes as famílias que contam 100% com a sogra para cuidar dos filhos. E aí o casal reclama que não, a minha sogra tá interferindo, né? A minha sogra tá interferindo na educação do meu filho, eu não quero que seja assim, eu não quero que seja assado. Tá, mas quem chamou ela pra dentro da sua casa, né? Pra dizer, a partir de agora, sogra ou mãe, você vai cuidar do meu filho nesse período, tal. É natural que à medida em que você vai dando espaço, a pessoa vai interferindo cada vez mais. Então, o casal precisa estabelecer quais são os seus limites, né? Até onde? E se posicionar diante disso. Eu acho que um outro ponto importante é a gente realmente criar uma imagem correta, uma imagem bíblica do que significa o papel, a relação de sogra e nora. A sogra e a nora, elas não são rivais. Elas não são rivais lutando pelo mesmo homem. Não deveria ser assim. Elas são aliadas. É isso que as escrituras nos mostram. São aliadas. A sua sogra deveria ser como uma mãe, né? Então, eu não sei, às vezes sua sogra pode ser cristã, pode não ser cristã. Ela pode ter tido uma sogra ruim e aí automaticamente ela acaba projetando isso em você. Mas independentemente de como ela é, o ponto é, que tipo de nora você também tem sido? Né? Porque é muito fácil pensar na sogra, né? Sim. Porque talvez o próprio genro também é alguém que não cuida da filha do Senhor como deveria cuidar. Sim. Imagina, nenhum pai entrega seu filho para um moleque. Sim. Eu digo de um pai consciente. Nenhum pai entrega seu filho para um moleque. E nenhuma mãe entrega sua filha, nenhuma mãe entrega seu filho para uma menina de cabeça doida. Veja, a forma como você, como genro, como você, nora, se comporta, isso também vai abrir um pouquinho margem para que eles entrem no vosso casamento. E se o casal demonstra imaturidade, é claro que os pais vão querer socorrê-los de alguma forma, né? Vão querer Entrar na socorrer, relação. porque você está transmitindo uma mensagem, né? E o importante ainda, quando falavas sobre o lugar dos pais, ou como a relação de nora e sogra não
precisava ser necessariamente uma relação problemática. Sim. Nós vemos isso nas escrituras, Noemi, sabe? Uhum. A nora dizendo que aonde tu fores, eu irei Sim. contigo. O teu Sim. Deus é o meu Deus. Uhum. E veja, o filho já não estava ali, mas é de quem compreendeu o evangelho através do Redentor, através do Goel lá em Sim. Noemi. Uhum. Então, dá para perceber como essa relação que tem sido maculada por essa cultura, por essa cosmovisão secular, ele não deve ser necessariamente assim. Nós precisamos encontrar o amparo dentro das escrituras que nora é uma irmã em Cristo, sogra é Sim. uma irmã em Cristo. Sim. Que tal ter a nora, a sogra, como uma amiga de oração? Sim. Que tal ter a nora como uma parceira de oração? Como alguém que crescem juntos na palavra, se encontrarem para orarem juntas, Sim. se encontrarem para lerem junto as escrituras. Uhum. Mas não é isso que às vezes acontece. Sim. Constrói-se um abismo entre as famílias. E aí a gente vai alimentando isso, né? Tipo, ai, não. Pra minha sogra nada do que eu faço tá bom. Porque minha sogra tá sempre me julgando. Mas quanto mais você alimentar esse tipo de pensamento, mais distante emocionalmente dela você vai ficar. Então a gente tem que nutrir coisas boas. Pensar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é digno de louvor. E alimentar isso. E realmente dar um passo. Talvez você tenha realmente uma sogra difícil, mas você precisa dar um passo em direção a ela. Eu nunca esqueço a história de uma madrinha nossa de casamento, inclusive. Ela cuidou da sogra dela até o último dia, né? E a ironia é que a sogra nunca gostou dela, né? Sempre foi uma relação muito difícil, mas o Senhor deu a ela a oportunidade de cuidar da sogra nos últimos anos de vida dela. E ela foi uma filha para a sogra. Então ela amontou brasas vivas sobre a cabeça dela. Então nós precisamos, como noras, amontoar brasas vivas sobre a cabeça da nossa sogra, honrá-las, amá-las, fazer com que elas se sintam amadas, sabe? Talvez seja aquele sentimento de, nossa, eu perdi o meu filhinho, né? Não, realmente, o filhinho você perdeu, mas agora ele é um homem, você ganhou um homem, né, no lugar daquele filhinho que você perdeu. Faz parte da maturidade, né? Então a gente mostrar para elas que não é uma perda em si, mas é um novo relacionamento. Ela tá ganhando uma família, né? Acho que essa não é um sentimento de perda, mas é de multiplicação. E esse é o que acontece na cultura africana, né? Uhum. Quando, tipo, a mulher, tipo, ao se casar, ele se torna mais filha Uhum. da mãe do esposo. Uhum. E o esposo se torna mais filho Da da mãe mãe da da esposa. esposa. Uhum. E disseste muito bem deste aqui o exemplo de uma das nossas madrinhas que cuidou da sua sogra. Eu conheço um pastor cuja sogra não queria ele por perto. A sogra queria que a esposa ou a filha divorciasse do esposo. Uhum. E essa senhora caiu doente. Essa senhora não se movimentava, Uau. mas essa senhora ficou na casa daquele pastor. Aquele pastor cuidou dela até os últimos momentos da vida dela. Uau. E como através dela, eu via as orações daquele pastor orando para que o Senhor convertesse o coração da sogra. E era o coração de quem não guardava as dores do passado, mas compreendia como através daquele momento Deus estava trazendo ela nas mãos dele para que ele cuidasse. Sim. Então percebe como isso é importante. Uhum. A interferência da sogra, o papel do marido e a intervenção. Interferência da sogra, possa ser que venha acontecer se tua sogra não for cristã, mas você tem um posicionamento como homem, você que é o esposo, você precisa. Mas como é possível se o esposo também não é cristão? E a sogra não é cristã. E essa menina se converteu. E aí a sogra começa a dar dor de cabeça. Ou, o contrário, a sogra é cristã. E o filho não se converteu. O filho se converteu, mas tem uma nora que é uma dor de cabeça. Sim. Como fazer isso? Sim. É rogar sabedoria ao Senhor, né? É amar o nosso próximo. A gente sempre tem que aplicar o evangelho para as particularidades da vida, né? A Bíblia nos ordena a amar o nosso próximo. Esse próximo inclui a sua sogra, inclui a sua nora, inclui essas pessoas. Então, a gente precisa e orar sobre isso, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes nós queremos resolver as nossas questões emocionais na força do nosso braço, na nossa emoção, mas nós precisamos levar em oração, pedir a Deus que nos dê amor, nos dê estratégias, sabe? Mesmo que você, às vezes você vai dar uma mão, né? E você vai receber em troca um tapa, você vai receber em troca um comentário maldoso. Mas aí a gente tem que olhar para Jesus. Como Jesus agiu com aqueles que o reprovavam, com aqueles que falavam mal dele, que o destratavam?
com graça, com misericórdia. E é isso que nós precisamos buscar. E um ponto importante também, né? Nós que somos, né, mães, né? Às vezes seu filho ainda é pequeno e tudo mais. Você deve se preparar para ser uma boa sogra, desde já. Porque às vezes é fácil a gente julgar a sogra que a gente tem. Mas será que você está cultivando no seu coração aquilo que é necessário para que você seja uma boa sogra amanhã? E a sogra precisa entender que ela um dia foi nora. Exatamente. A sogra precisa entender que ela um dia foi nora. Você Hum. queria que fosse bem tratado. E eu falo assim, aqui como um testemunho, eu tenho uma sogra maravilhosa. Eu digo assim, eu casei-me bem, graças a Deus. O Senhor me colocou numa família cristã. E claro, né, como cristão não poderia escolher casar com quem não nasceu de novo. Sim. Mas eu tenho, os meus sogros são como pais, são parceiros de oração para mim. E Verdade. quão maravilhoso é isso. Sim. Você poder contar com uma força, com um apoio de oração dos teus sogros. Sim. Eu chego nos meus sogros, a Pri às vezes fica assim, meio, eu sou mais tratado como filho do que ela. Então, como isso é Queridinho. importante, veja. Isso é de extrema importância, compreender isso, esse ambiente na palavra. Nós nos encontramos com os meus sogros, oramos. Às vezes nos encontramos, fazemos um louvorzão, um culto aí com a família. E como isso é importante, sorrimos. E veja que ambiente maravilhoso. Você não precisa complicar isso. Se você é sogra, você sabe que um dia foi nora. Sim. E você queria que te cuidassem bem. E o teu filho, hoje é um genro. E você precisa ser uma mãe, uma sogra, não rixosa, não problemática. Sim. Se você nasceu de novo, você precisa compreender que você está ali para ser luz, para ser sal da terra. E a Pri disse aqui como Jesus revidava. Pedro, quando escreve isso, ele diz que Jesus não revidava, tipo, voltando ou prometendo alguma coisa, ele entregava tudo a Deus, que pode fazer o justo julgamento. Sim. E como às vezes nós queremos agir na mesma moeda. Sim. Nós queremos agir tipo vingando-se, quando nós poderíamos ensinar. Eu digo sempre assim que, até não sou eu, citando a Bíblia, brasas vivas que nós podemos amontoar para pessoas que nos fazem mal, é fazendo bem. Sim, com certeza. E nós precisamos encorajar, né? Fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que a alegria de toda mãe é ver o seu filho feliz, ver seu filho sendo bem cuidado, sendo bem tratado. Não precisa haver um ciúme, uma rivalidade, muito pelo contrário, a gente tem que orar, né? Você, sogra, ore pela sua nora, ore pelo seu filho, aconselhe, sabe? Talvez ela seja um pouco mais fechada, mas aconselhe, né? Faça um chá, convide ela para um café. Você que é nora, convide a sua sogra, chame-a para perto, caminhe junto com ela, vai fazer uma visita. Não prive ela também, né? Porque às vezes a gente vai ou no 8 ou 80. Então a gente chama para dentro demais, ou também às vezes se afasta demais, não visita, não faz nada. Então não faça isso, né? Promova esse momento também, para que a sua sogra se sinta amada, se sinta acolhida. Não espere que o seu esposo vá, chame para ela. Não, vá você sozinha, vá com os netos dela lá. Vamos visitar hoje, eu vou visitar minha sogra hoje, sabe? E uma coisa que parece inconsciente, não, eu vou na casa da sua mãe, né? Eu vou na casa da sua mãe, tipo, é sua, não tem nada a ver comigo, não. Eu vou na casa da minha sogra, minha, sabe? Só de você usar o pronome possessivo, já muda a fala, sabe? Então, isso é muito importante. Essas pequenas coisas, esses pequenos gestos, a gente precisa cultivar. Mas, Mora, não existe aquela frase que diz, existe ex-esposa, não existe ex-mãe, ex-filho. Tem muito crente falando isso. Veja só como crentes estão sendo sustentados por uma cosmovisão mais secular do que uma cosmovisão cristã. Se você usa isso, você precisa compreender que você já está no casamento para divorciar ou para acabar. Sim. Mas sempre que a Bíblia fala sobre o casamento, não é algo que foi apresentado para dissolver. Sim. O casamento, como mistério que revela a comunhão de Deus, o casamento, ela foi
foi apresentada essa instituição até que a morte nos separe. Sim. Então, essa ideia de que existe ex-filho, ex-esposo, não existe ex-mãe, não existe ex-filho, e, portanto, eu preciso cuidar eles mais do que o esposo, alguma coisa já está errada em você. Sim, sim. Se você acha, né, tem essa visão de que não, a minha mãe é mais importante porque afinal, né, é um vínculo indissolúvel e tudo mais, então você precisa rever a sua cosmovisão, porque biblicamente você é um com a sua esposa. A Bíblia não fala que você vai prestar contas da sua mãe diante de Deus, você vai prestar contas da sua esposa diante de Deus. Então, isso é muito importante, né? Então, o nosso compromisso primeiro é com o nosso cônjuge. Então, cuidado com essas relações. A gente tem que buscar em Deus realmente o equilíbrio, né? A gente precisa ter uma relação saudável, uma relação de amor, uma relação de respeito, uma relação de honra com os nossos pais, com o nosso sogro, com a nossa sogra, porque afinal eles são parte também da nossa família, Sim. mas estabelecer os limites necessários para que essa relação possa fluir de maneira respeitosa, sabe? E não fazer intrigas, contenda, levando, sabe, assim, conversa. Não alimente essas coisas, sabe? Não participe dessas rodinhas onde, né? Ai, vamos falar mal de sogra mesmo, tal. Isso não edifica em nada, não glorifica a Deus, não promove o reino de Deus. O reino de Deus é um reino diferente. Os nossos valores são diferentes dos valores do mundo, né, meu bem? E, tipo, os sogros terão lugar na família, o lugar que vocês É darão para verdade. eles. Sim. Então, ao invés de dar um espaço que não pertence a eles, dê um espaço de honra. Sim. Permita que eles sejam felizes na vossa relação, que eles Sim. participem, mas não intervindo Uhum. diretamente. Porque, como disseste em certa altura, vai vendo muitos pais que estão destruindo o casamento das filhas, Sim. porque eles querem intervir em algumas decisões, porque eles mentalizaram que as suas filhas deveriam se casar com pessoas que, Que eles como escolheram. que eles escolheram. Uhum. Outros até, existem até pais, e até muitos deles cristãos. Não sei se você se lembra, em tempos ouvimos a história de alguém, de um jovem, que a filha ou filho Uhum. se casou com uma menina que não tinha o mesmo padrão que o Social. filho, o mesmo Uhum. padrão social que o filho. E aí, esse senhor esperava que o filho se casasse com uma menina do mesmo padrão que ela conquistasse em Uhum. tudo naquele momento. Só Sim. que isso é falsa humildade, Sim. porque todos os pais que conquistaram hoje antes não tinham. E Sim. se tivessem, herdaram dos seus pais. Sim. Porque ninguém nasce com Verdade. riqueza que não seja dele, que não Sim. seja dos pais, não é? Uhum. Então, precisa limitar isso, precisamos limitar isso. Uhum. Porque se os pais entrarem demais, se os sogros ou se a sogra entrar demais, é porque vocês deram essa liberdade. Com certeza. Eles não precisam estar tão distantes como se não tivessem, como se não fizessem parte da família, mas não precisam também entrar nas decisões importantes da vossa família. Sim. As decisões são vossas. Quando os avós educam os netos, elas educarão melhor do que educarão os filhos. Verdade. Não disciplinarão. Uhum. Eles darão tudo aos netos. Sim. E depois você se arrependerá. Sim. Que você eduque, porque você foi chamado para educar É o os seu filhos, papel. não os teus pais. Os teus Uhum. pais cuidaram você. Uhum. Os teus sogros criaram a tua esposa. Você deve cuidar dos filhos. Sim. E essa é a sua responsabilidade. Sim. Então, se você tem passado por dificuldades aí nessa relação com sogra, reavalie, né? Você enquanto casal, vocês enquanto casais, vocês podem sentar, reavaliar o que levou a isso, o que está gerando esse desgaste. Talvez vocês descubram que a culpa, no fim das contas, é de vocês, por vocês terem dado muito espaço, né? Por decisões que vocês tomaram lá atrás. Então, tenham esse cuidado. Às vezes, falando especialmente aqui, talvez você more com seus sogros ainda, né? Então, se você vive nessa situação, considere, né? Ore, busque. Ainda que você tenha que morar num lugar, num cubículo, é muito mais saudável pro bem da relação de vocês, enquanto casal, enquanto família, que vocês morem num lugar mais simples, mas que vocês tenham a liberdade de vocês, do que vocês permanecerem ali
por longo tempo e desgastando mais a relação. Então, orem por isso, peçam direção de Deus, busquem isso, porque tem muitos casamentos sendo minados porque não flui, né? Então, assim, poupe as relações, né? A relação é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, pelo bem da relação, escolham, né? Tomem decisões saudáveis para o casamento de vocês. Nesse aspecto aí, não é? E aqui mesmo chamando para os homens. Porque às vezes você vai vendo pessoas que se casaram, e entende-se que no primeiro momento elas querem construir, estão Sim. ali com a família, entende-se, mas às vezes elas vão ficar muito tempo na casa dos Uhum. pais. Elas casaram e os pais não querem liberar, elas casaram e vão ficar ali. Parece que o deixar pai e mãe físico não acontece. E o Uhum. que vai acontecer depois disso? Problemas, porque os pais já estarão tão dentro de casa. Sim. E todos os problemas eles vão Se ouvir. tornam de todos. E isso vai prejudicar vocês, porque vocês não crescerão. Sim. E para os sogros, né? Uhum. Vocês estão impedindo o crescimento dos vossos filhos quando você trazem ele para dentro de casa. Sim. Casou? Vá. Põe Vai pra ser voar. difícil. Sim, vai ser difícil. E às vezes os pais querem, os filhos casando, os pais querem pagar a conta do aluguel do filho. Uhum. O pai quer pagar a conta da luz do filho. Uhum. Você está criando um filho, está continuando tornando um filho irresponsável. Sim. Deixe que ele tenha as contas para pagar. Sim. Porque enquanto você continuar a pagar, esse filho vai pensar que tem alguém bancando para ele e não vai se preocupar. Talvez nem saberá gastar esse valor que ele Sim. recebe. E ele precisa saber que os pais não são eternos aqui. Eles Sim. vão partir um dia. Prepare ele agora para não sofrer muito quando você partir. Sim. Então, isso tudo vai afetar tudo que vocês fizerem agora. Um passo em falso, quem sofrerão são os novos casados que estão começando a engatinhar e precisam criar estabilidade. Sim. Uma das coisas aqui, só para fechar, quando nós estivemos preparando o casamento, Sim. nós estivemos correndo e eu, como seminarista, não tinha quase nada. Não tinha nada, na verdade. Nada. Era seminarista e aí correndo por ali e tentando preparar o casamento distante da família. Não achava casa. E não achava casa. E aí eu falei, e agora como é que será? Nesse momento, sabe, era oração mais oração. E depois de tantos dias batendo a cabeça, o meu sogro chegou assim ao lado e perguntou, e aí, como é que estão? E aí explicamos as conquistas que já tínhamos, não é? Ele me disse, eu tinha que deixar vocês assim. Tinha que deixar para ver até que ponto vocês estiveram maduros. Porque vocês amanhã serão conselheiros de outros que estarão se casando. Se eu viesse aqui no princípio, vocês confiariam mais em mim do que em vocês mesmos. Sim. E confiariam menos em Deus, porque vocês me veriam aqui. Aquilo foi algo bom para mim, porque eu compreendi que, embora eles estão aqui conosco e entre nós, nossas responsabilidades nós devemos tomá-las. Sim. E para você, homem, tomar a responsabilidade é um princípio de maturidade. Você se casou, vai ser difícil. Alugue a casa, proteja a tua esposa. Você quer guardar o relacionamento familiar da tua esposa com teus pais? Saia de casa. Tem Eu não- prazo, tem que um ter pra- prazo tenha de prazo. validade. Não estou dizendo que saia agora, não. Preparem, orem e vão juntando. Mas Vai tem que ser ter um bom. prazo. Vai ser bom para vocês, vai vos dar liberdade. E podes crer, homem, a tua esposa vai ficar mais feliz ainda. Com certeza. Creia nisso. Então, gente, é isso. Nós queríamos trazer essa conversa. A gente sabe que é uma conversa difícil, espinhosa, desagradável muitas vezes, mas é necessária, né? Nossa oração é para que o Senhor possa nos ajudar a nutrir relacionamentos mais saudáveis. E eu sei que todos saem ganhando quando a gente se sujeita a obedecer a palavra de Deus, o desígnio do Senhor para as nossas vidas. Grande abraço, que Deus abençoe vocês. Orem, mas orem, que esses relacionamentos sejam construídos com base nas Escrituras. Que você visite a tua sogra mesmo sem que a tua esposa esteja e você se sinta em casa. Que você visite o seu sogro mesmo que, sem que o teu esposo esteja, mas você se sinta em casa. Porque é uma irmã em Cristo que você ganhou, é uma mãe, é um pai. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.